Um chamado que resgata vidas. A história de como o Brasil foi transformado na maior nação pentecostal do mundo, uma realidade do norte do Brasil, com destaque para o Maranhão. No início do século XX, os Estados Unidos viviam a efervescência do movimento espiritual da Rua Azusa. O fenômeno alcançou pessoas de diversas regiões do país. Em Chicago, fatos de alta importância envolveram 2 jovens suecos, residentes até então nos Estados Unidos, e que em breve teriam suas vidas intimamente ligadas à história das Assembleias de Deus no Brasil. Na cidade de South Bend, no estado vizinho de Indiana, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingre. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem oriundo da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Gunnar Wingre conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também fora batizado com o Espírito Santo. Após uma ampla troca de informações, experiências e ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingre descobriram que Deus os estava guiando numa mesma direção. O Senhor desejava enviá-los com uma mensagem do Evangelho a terras distantes, mas nenhum dos dois sabia exatamente para onde seriam enviados. O Senhor os falou através de uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia, Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, os 2 jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foram quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Aqueles 2 jovens suecos sentiram arder em seus corações o entusiasmo e o zelo pela causa de Cristo. Eram tochas daquela mesma fogueira que começara a arder em Chicago. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, os missionários deixaram a frígida Nova York com destino à cálida Belém do Pará. As atividades missionárias dos nossos irmãos se iniciaram ali mesmo, a bordo do navio, entre tripulantes e passageiros. Eles distribuíram folhetos e evangelhos que explanavam o grande amor de Deus. Falaram da palavra de Deus e testificaram a todos. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante, os 2 missionários desembarcaram em Belém do Pará. Eles não possuíam amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam endereço de alguém que os acolhessem ou os orientassem. Vinham unicamente encaminhados à graça de Deus. Tinham a protegê-lo o Deus de Abraão. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para conversar e ali fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que lhes eram desconhecidos, mas que já amavam e pelo qual estavam dispostos a sacrificar-se. Os avivamentos nascem como resultado de oração, pois aqueles que vivem o avivamento alimentam-se da oração. Os jovens missionários tinham um coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite, sempre com a visão de que o campo é o mundo. Mesmo com a dificuldade de falar o português, pregavam nas praças e falavam do amor de Deus, entregavam os folhetos e bíblias para as pessoas.
Daniel Berg, vendo esta dificuldade de idioma, se dedicava ao trabalho, enquanto Gunnar Vingre se dedicava aos estudos do idioma, o português. No dia 18 de junho de 1911, nasce a Assembleia de Deus, que nas décadas seguintes causaria admiração e espanto ao mundo inteiro pela pujança de seu crescimento. E tudo isso se pode notar a mão de Deus operando através de homens e mulheres humildes. Como se vê, essa obra não pertence a homem algum, mas a Deus somente. A nova igreja estava livre para evangelizar e ousadamente anunciava a salvação, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. A história ainda nos conta que em 1921, a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará enviou o pastor Clímaco Bueno Asa para evangelizar o Maranhão. O trabalho continuou e chegou em Bacabal, onde foi avançando com novos desafios, além das resistências, explorando novos campos. Os obreiros atuais procuram traçar novas estratégias com o propósito de transpor os obstáculos. Esse contexto é analisado pelo saudoso pastor Boaventura ao afirmar: se os pioneiros sofressem mais do que os pastores de hoje, os pastores de ontem terão maior galardão do que os atuais. Mas, se olharmos para a justiça divina, veremos que o dom da graça é relativo. Deus recompensará a cada um segundo suas obras, porque aparentemente os pioneiros sofreram mais do que os de hoje, mas o sofrimento também é relativo. Os pastores de hoje sofrem numa área e os pioneiros sofreram em outra. São dias difíceis e os nossos missionários estão como soldados valentes, marchando e ganhando vidas para o reino de Deus. Essa obra veio do coração de Deus e o seu plano de salvação tem se estendido em todo o tempo. Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa.